Olá a todos, estamos aqui em mais uma edição. Zé Márcio Rego me passou a difícil tarefa de tocar esse podcast com meu amigo já de 3 décadas, Marcos Lisboa. Temos aqui Zé Márcio Rego, Luiz, e vamos tocar. Começo? Começa. Ó, Marcos Lisboa, eu não preciso gastar tempo aqui apresentando, vou fazer uma coisa diferente. O Marcos, ele fez economia na Federal do Rio de Janeiro e fez doutorado na PEN. Eu acho que para a gente conhecer a cabeça do Marcos e como o Marcos olha o mundo, queria que você rapidamente falasse um pouco sobre a sua dissertação de mestrado, foi premiada, sobre neo-ricardianos. Obrigado, Samuel. E obrigado, Zé, Luiz, pelo convite estar aqui. Uma para nós. Foi uma transição, Samuel. Quer dizer, eu fui da UFRJ nos anos 80, quando era uma escola muito heterodoxa. Então, a nossa formação, Marx, né, os pré-keynesianos, Wicksell, muito dos clássicos, né? Essa era a formação. A gente não tinha manual, né? A gente, enfim, lia os autores antigos e as narrativas para explicar. E eu comecei ser monitor de Marx. Meu primeiro emprego foi um concurso para dar aula de economia política, como se chamava então, a prova foi essencialmente de Marx. Mas já na época, né, tinha muita curiosidade. Eu dei sorte de ter tinha um grupo de amigos ali, a gente ficava estudando, e muita curiosidade de entender o que era essa tal teoria neoclássica, né? Que era sempre o espantalho que você batia nos cursos heterodoxos, né? E aí a gente foi estudando, né? Estudou muito Keynes, né? Depois comecei a estudar micro, estudei equilíbrio geral, né? A minha tese de mestrado era para ser uma resenha da agenda neo-ricardiana. Naquela época eu tinha o sonho de juntar os neo-ricardianos com Keynes, né? Com Keynes, né? Meio soma demanda efetiva, com a teoria de preços de produção. Com a demanda, isso. Neo-ricardiano. Era preços de um lado... Orientado pelo Tolipan. Pelo Tolipan. E a ideia era essa, né? E na época eu dei uma sorte, porque como eu queria entender melhor, eu não queria fazer a crítica sem entender bem o que eu estava criticando. E aí eu dei a sorte para o IMPA, né? Para aprender matemática, para poder ler, né? E também tinha uns cursos de economia matemática e tudo mais. E aí eu tomei um susto, Samuel, porque as críticas estavam equivocadas, né? Era cheio de crítica. As pessoas não tinham entendido direito a controvérsia do capital e a relação com o modelo de equilíbrio geral. E a tese, que era para ser uma resenha da teoria ricardiana, virou uma crítica, né, à teoria dos preços de produção, que tem inconsistências. Dá para você compartilhar com a gente a intuição de alguma das inconsistências que você achou? Assim, o grande tema, assim, nos economistas clássicos, você faz os modelos de preço, já tem uma hipótese que na época a gente não percebia quão complicada é, que é que o preço dos insumos é igual ao preço dos produtos. Então eu tenho trigo sendo utilizado para trigo, tá? Então o preço do trigo está lá como insumo e está o mesmo preço do trigo como produto. Assim isso faz. E você tem a hipótese de uma taxa de lucro uniforme. Tá? Parecia natural, e esse é o grande problema do Marx, é como é que sai de valor-trabalho para chegar ao grande problema da transformação que ele não consegue resolver, que ele desiste, né? Curiosamente, os primeiros neoclássicos, como Walras, faz a mesma hipótese, né? Quem começa equilíbrio geral. Bom, qual foi o ponto aí? O ponto é que nos anos 60, você descobre que você não consegue montar um modelo em geral de preços com taxa de lucro uniforme, com essa hipótese que ninguém percebia que era muito relevante do preço do insumo ser igual ao preço do produto, e uma quantidade inicial de capital. Esse modelo em geral não tem solução. Você pode mostrar isso. E aí, o que se dizia na época é que o modelo neoclássico era inconsistente, a chamada controvérsia do capital. O que estava equivocado, que era um ponto que já tinha sido resolvido em equilíbrio geral muito tempo antes, é que não tem por que o preço do insumo ser igual ao preço do produto. Você tem tempo entre os dois. Isso já está no modelo básico de equilíbrio geral. As mercadorias têm que ser datadas pelo momento que elas estão disponíveis, pela situação da natureza que elas estão disponíveis,
né? Isso é um insight que o John Hicks já tem no Valor de Capital. Né? O Hicks tem muito... Lá nos anos 30. Nos anos 30. E não tem problema nenhum, não tem inconsistência nenhuma. O modelo de equilíbrio geral você resolve, tem lá preços. Agora, com essa característica que os preços variam com o tempo e as circunstâncias. Né? E se a gente for colocar o espaço... Isso também. Com o local em que o bem está disponível para entrega. E no jargão moderno, quem diz é que não tem arbitragem, que é a maneira mais moderna da taxa de lucro uniforme. Você não tem alternativa, você vai ganhar mais dinheiro de um jeito ou de outro. Né? Mas é isso, os preços têm que ser datados e localizados pela incerteza, pelo tempo. Né? Então era uma falsa controvérsia. Né? Perfeito. E por outro lado, no modelo do Safra, você tem, né, o preço do insumo igual do produto com uma taxa de lucro uniforme. Você consegue resolver esse problema. Mas isso só acontece em situações muito particulares. Né? Enfim, um pouco a tese entrava nisso. Legal. Não. Marcos, no caminho, a gente vindo para cá, sem querer entramos nesse assunto e fiquei surpreendido com a erudição do Marcos também num problema que eu comecei a analisar agora de uma forma muito incipiente, que é a análise do fenômeno dos evangélicos, né? E eu fiquei surpreendido com a profundidade já do conhecimento do Marcos. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso? Eu sou muito curioso com o Brasil. Né? Os temas do Brasil me fascinam. Eu gosto de estudar. Eu tenho sorte de ter muitos amigos, né, em diversas áreas. Acho que todos nós conhecemos a pesquisa do Juliano Spayer, já de alguns anos atrás. Está no livro O Povo de Deus. Que é colunista da Folha de São Paulo, né? Ele é antropólogo, né? Passou tempo numa comunidade perto de Camaçari e se envolveu estudando a questão evangélica. Ele começou com um trabalho sobre rede social, tinha curiosidade, e ao morar ele tomou um susto com a complexidade daquilo. Né? Acho que tem um fenômeno da política que surpreendeu muita gente. E aí a gente lê os livros, conversa com as pessoas, visita a igreja, né, conhece pastores. E é uma realidade muito mais complexa e sofisticada. Né? Começa a ter pesquisa com microdados sobre evangélicos, muito boas, publicadas em bons juntos. Né? Na coluna de domingo passado, eu citei alguns, mas tem bem mais. E o que sai... Márcio, primeiro tem um movimento que, pelos dados, começou muito forte nos anos 90, das comunidades. As igrejas crescem depois. E tem um processo muito sofisticado de uma espécie de criação de família estendida. Você tem a religiosidade de um lado, mas tem a criação do senso de comunidade, né? Com valores e um certo código de ética. Né? O trabalho, a família, o cuidado com os filhos. E em várias comunidades, os relatos, né? Pessoas que saem do alcoolismo, das drogas, né? Que acertam um pouco as suas vidas e que ganham esse sentimento, olha, eu posso ser diferente do que como eu comecei. Né? Comunidades que são conservadoras, né? Nos costumes, né? Que são muito reativas quando vem alguns temas que para elas são diferentes dos seus valores, que querem ter tem uma certa sensação de autonomia. Olha, eu quero tocar minha vida. Né? Então, você ouve esses termos hoje como empreendedor, né? Eu quero crescer na vida, eu quero poder ter um carro, né? Eu quero trabalhar, eu quero que meus filhos estudem. Né? Isso aparece muito nos relatos. Então, é uma realidade muito mais complexa do que as pessoas, acho que, ou pelo menos, quando você vê as matérias na imprensa, às vezes percebe. Acho que a Folha tem feito um bom trabalho, né, de trazer isso para muita gente bacana para escrever e fazer uma pesquisa com a Folha, a Folha de São Paulo. Eu acho que a gente tem que aprender mais. E está virando o quê? Mais de 30% da população brasileira. Né? A gente tem que conhecer. Né? A gente tem que ter curiosidade. Uma coisa que me chama a atenção no debate atual é que você rejeita o outro. Né? Vamos conhecer o outro, vamos tentar entender. Em geral, as realidades são muito mais complexas do que aquela percepção inicial. E o próprio Juliano gravou uma entrevista comigo
que saiu há uma semana do Brasil de Uno, né? E ele conta, eu fiquei surpreso, eu tive meus preconceitos, e ao conviver, né, eu descobri um mundo muito mais sofisticado, sutil, né, e surpreendente do que eu imaginava. Marcos, a tua carreira eu conheço, você esteve no governo, no IRB, no Itaú, mas eu queria que você falasse a tua experiência no INSPER, com educação, quais os pontos positivos do INSPER, que hoje tem um bom destaque, e algumas coisas que ainda estão por serem feitas no INSPER. Olha, educação é um tema para mim. Eu acho que o Brasil Só ficou destacar para os nossos internautas que você presidiu o INSPER durante... Eu fiquei 10 anos no INSPER. 10 anos. Acho que a gente maltrata muito a educação no Brasil. Né? Você vê os indicadores nossos, por exemplo, no PISA, que é uma prova internacional de competências de português e matemática para crianças de 15 anos de idade. Né? A gente compara o Brasil com países parecidos de renda. A gente gasta como os demais, mas tem resultados piores, mesmo comparando com países emergentes. E vários países investiram muito em educação nos últimos anos, em entender esse processo educacional. Como é que e com perguntas muito diferentes do que é o tradicional no Brasil. No Brasil tradicional você tem os cursos, né? Aloca os professores, o professor vai lá, ele tem uma ementa, ele ensina aquilo, e em geral você vai desenvolvendo alguns conhecimentos, em particular na faculdade, que vão se somando. Você aprende cálculo 1, 2, 3, será física 1, 2, 3, você vai lá na frente você... E tem muita evidência com dado que esse processo tem muitos problemas. Então, exemplo, né? Os alunos que vão muito bem numa prova, sei lá, de cálculo 1, passam um tempo, você vai para cálculo 2 ou para outro curso, você faz a prova de cálculo 1 de novo, o resultado é muito pior. Outro tipo de teste, os alunos conseguem fazer as contas, por exemplo, física clássica. O aluno aprendeu a fazer as contas direito, se dá a prova com as contas, ele sabe fazer. Você faz uma prova conceitual sobre o que está por trás daquelas contas, se atrapalham todo. Então, não tem a compreensão. Eu acho que tem uma inovação, quer dizer, tem um cuidado em inovação em educação, que é, primeiro, não é uma soma de conhecimentos. Você tem o objetivo de desenvolver competências. Então você começa a desenhar um programa pelas competências que as pessoas têm que ter ao fim daquele programa. Tem que ser capaz de resolver esse tipo de problema, tem que ser capaz de fazer aquilo, né? Por aí vai. Segundo, os problemas na vida são mal definidos. A gente dá cursos e que tem resposta certa e errado. Na vida não é assim. Né? Na vida você lida com problemas que estão mal definidos, as condições de contorno importam, não tem uma solução única. E você tem que treinar as pessoas para isso. Isso é um processo de desenvolvimento também de uma competência. Terceiro, os problemas na vida são multifacetados. Né? Então, em geral, você requer trabalhar em equipe. Com muita frequência tem que trabalhar em equipe. Né? E com pessoas com competências diferentes. Então tem que trabalhar em equipe, né? Entender qual é o problema, como é que você especifica. Né? Você não tem uma regra de certo e errado. E o que a gente tentou fazer no INSPER progressivamente, ainda mais nos novos cursos, como engenharia, né? Ciência da computação, ou direito, foi desenhar o programa dessa maneira. Né? Os alunos têm problemas desde o começo para resolver mal definidos e problemas que são muito próximos do cotidiano. Porque tem outros trabalhos também que a memória funciona muito mais quando o que está sendo discutido está próximo da sua referência. Você registra muito mais. Né? Tem vários testes com isso, desde o século XIX. Né? Então você começa com questões muito próximas das pessoas. Eles vão resolvendo problemas sem ter a técnica ainda, eles que se virem. Né? Eles, elas, trabalhando em equipe. Aos poucos eles vão, né, primeiro resolvendo. E aí, com o tempo, você vai desenvolvendo o conhecimento, que é como a ciência se desenvolve. Né? E aos poucos você vai sofisticando, né, as técnicas, os conhecimentos. Aí sim você vai fazendo passagem para pontos mais abstratos. Né? Mas é meio de ponta cabeça com o ensino mais tradicional. E o que acho que impressiona é como essa criançada, em pouco tempo, tem capacidade de resolver problemas bastante difíceis. Você chega, estão montando robô, né? As empresas têm parceria com empresas que vão lá e dão problemas da vida real das empresas.
para essa garotada resolver, e eles voltam e meia resolvem muito bem, né? Enfim, treinar para a vida e também para desenvolver a capacidade de aprender sozinho. Porque o conhecimento avança, você tem que se atualizar, né? Todo mundo tem que aprender programação, né? Mesmo que você não vá ser um programador, você tem que saber dialogar com alguém de programação na vida dos problemas, em muitos casos, né? Enfim, acho que o INSPER foi caminhando cada vez mais nessa direção. Marcos, eu ia te fazer uma outra pergunta, mas me ocorreu agora. Eu acho bonita essa parceria intelectual sua com o Samuel, né? E a admiração recíproca que um tem pelo outro. Se você pudesse falar um pouco dessa relação de amizade e de pesquisa que vocês têm, né? Tem muita coisa em comum, né? Quer dizer, eu conheci o Samuel meados dos anos 90, né? A gente tem uma empatia natural, porque a gente acha que a gente tem algumas paixões comuns. Acho que eu e o Samuel temos uma característica, e Zena, minha esposa, também, né? Também tem, que é essa paixão pelo Brasil. Acho que o Brasil me comove, né? Quando eu voltei para o Brasil, eu queria estudar Brasil. Queria entender Brasil, né? Eu já queria muito antes disso. Quais são os problemas do Brasil, né? O que a técnica pode ajudar? Como é que a gente pode contribuir, né, ao país? E eu dei uma sorte imensa na minha vida, que o Samuel foi comigo lá, a gente foi juntos para a GV do Rio, e a gente começou a estudar por que a literatura sobre desenvolvimento, as pesquisas de microdados na época tinham a dizer sobre que alguns países são mais ricos do que outros, quais são as dificuldades. A gente estudou muito juntos, demos cursos juntos, e a gente foi vendo todas as hipóteses que tinham, as hipóteses da CEPAL, né, os modelos, e ver em que medida os modelos tinham aderência aos dados ou não, né? E tudo que a gente olhava não tinha. Tinha uma boa narrativa, mas quando você fazia os testes, não passava. E naquela época estavam surgindo as grandes bases de dados. Nos anos 90 surgem as grandes bases de dados e muita pesquisa empírica. A economia passou por uma revolução a partir de meados dos anos 80, com as novas técnicas de estimação empírica, estratégias de identificação, como é que eu posso saber que é a causa B, ou será que eu estou enganado, tem uma correlação espúria, ou tem uma variável omitida, enfim. Melhorou muito a qualidade da pesquisa em economia aplicada dos últimos 30 anos. E a gente estudou muito, e uma coisa que me chamou muita atenção no Brasil naquele período é que o debate era câmbio e juros. Até hoje, câmbio, juros. E falei, gente, primeiro, esses são preços meio endógenos, tem pouco que o governo pode fazer aí, e tem tanto problema mais profundo. Mas a economia naquela época, micro estava crescendo muito, né? Quer dizer, e a gente, uma riqueza de problemas no Estado, discriminação no mercado de trabalho, discriminação racial, trabalho infantil, que tipo de política pública ajuda o desenvolvimento da produtividade ou não, como é que eu desenho a regulação no setor de telecom, de energia, que é extremamente difícil, como é que eu monto políticas sociais mais eficazes. E o que a gente começou a aprender naquele período, é que o detalhe das regras faz muita diferença. O detalhe mínimo da regra de política de transferência de renda pode fazer um programa ser muito mais bem sucedido ou não. As regras do mercado de trabalho podem ajudar muito o trabalhador ou não, e às vezes com a mesma intenção e com pequenas variações. Isso vale para regulação de setores muito difíceis, como energia, né? Ou saúde, que é um problema, né, muito difícil. Como é que você vende concessões? Caramba, depende da tecnologia, depende do setor, depende do tipo de concorrência. Não é trivial, né? As condições de contorno importam muito, a tecnologia importa muito, o grau de concorrência importa muito. Na época até fiz um livro com o Naes, que a gente coordenou, sobre um pouco da microeconomia, né? E toda essa agenda de temas. E eu sempre me beneficiei e aprendi imensamente com o Samuel, né? E a gente conversa muito e acho que a gente aprendeu mutuamente muito em todo esse período, né? E quando eu fui para o governo, eu tinha um pouco essa pauta, né? Como é que você cria novas regras para melhorar o mercado de crédito, para melhorar o mercado de capitais, para melhorar a qualidade da política social, né? Como é que você garante o aumento da eficiência da política pública? Como é que a gente pode fazer muito melhor para a população com os recursos que tem? Estava lá um esboço da agenda perdida, depois do começo do governo, né? Esse trabalho foi muito desenvolvido, foi muito criticado depois que saiu, bastante criticado. E eu dei uma sorte, de novo, né?
a vida é generosa comigo, de estar num momento do país que, primeiro, a gente vivenciou uma transição espetacular do governo Fernando Henrique. É difícil exagerar a qualidade e o espírito público dos gestores do governo Fernando Henrique. Né? O Brasil vivia uma grave crise em 2002, uma desconfiança gigantesca sobre o país, uma dificuldade muito grande do governo se financiar, um câmbio que foi lá para cima, uma inflação que foi lá para cima. Essa equipe econômica rodou o mundo falando assim, olha, confia no Brasil, a gente confia neles, eles vão fazer as coisas direito, né? São confiáveis. Né? Foi um trabalho, eles, enfim, botaram a sua reputação, né? E que é muito, né? A favor do Brasil. Segundo, na transição, foi uma delícia. Com todas as dificuldades que a gente estava vivendo, eles eram parceiros nossos. Eles estavam ajudando a gente. Dados, troca de ideias, pessoas incríveis como a Maribê. O Pedro Puli Parentes teve um papel importante. Era todo o grupo era todo muito bom. O grupo era todo muito bom, tinha uma abertura imensa. E vários ficaram com a gente durante uma transição, alguns mais tempo, outros menos tempo, para ajudar nesse processo. A gente ficou na minha secretaria, o diretor do Banco Central, o Ilan, né, Beni Barnes, enfim. O Armínio foi de uma ajuda imensa em todo aquele período. Eu era muito jovem. E a segunda sorte foi que era uma oposição muito aberta ao diálogo e querendo ajudar. Se o tema era Brasil, o pessoal ajudava. Tasso Gereissati, Arthur Vigílio, Agripino Maia, né, e muita gente também da esquerda da base aliada. Uma parte era contra a gente, mas uma parte muito importante ajudou. Muita gente do Palácio do Planalto ajudou, como Guxiquem, muitas outras pessoas, com todas as divergências que tem na vida, mas tinha um diálogo construtivo. E acho que toda aquela agenda de reformas naquele período, as reformas de crédito consignado, alienação fiduciária, enfim, todas as coisas do mercado de capitais, o Bolsa Família, né? Foi possível porque a gente tinha esse apoio imenso e uma abertura à conversa muito grande. E o economista principal que assessorava a oposição era o Samuel, né? Então a conversa era muito fácil, né? A gente conseguiu avançar aquela agenda de reformas e com apoio, né? Eu tenho muita gratidão, né? Eu era um no meio de muitos, e acho que a gente conseguiu avançar e sair daquela grave crise e fazer as melhorias em alguns mercados e na política social. Eu acho que foi por um esforço coletivo que, infelizmente, hoje, na sociedade, na política, parece que esse diálogo está mais difícil. Eu ia passar por cima, mas só um adendozinho, que é o seguinte: como é que você enxerga, com todo o benefício da tua capacidade analítica e a tua experiência no primeiro governo Lula, como é que você enxerga esse período já ocorrido nesse terceiro... Lula 3, você quer dizer? Como é que você enxerga? Com a franqueza que te caracteriza. Com muita preocupação. Muita preocupação. Acho que o Brasil teve avanços importantes no fim do governo Dilma e, sobretudo, no governo Temer, que continuaram no começo do governo anterior. Tivemos retrocessos também, né? Medidas... É o velho patrimonialismo brasileiro. Quando você olha distribuição de benefícios, distorções, etc. Eu fico preocupado, primeiro, com uma falta de agenda em várias áreas. Né? Com a agenda na saúde, na educação, na política social. Né? Os temas do meio ambiente me preocupam. O governo promoveu um grande aumento de gastos, que é uma tradição brasileira. No Brasil tem essa peculiaridade. Quando as coisas estão melhores, a gente aumenta o gasto. Medido pouco, isso afeta a qualidade de vida da população. Acho que isso é um tema, para mim, surpreendente, estar ausente no debate brasileiro. A gente discute educação, mas a gente discute aprendizado dos alunos. Eu quero discutir estradas bem feitas, construídas, malha de infraestrutura, política social mais eficaz. Não, a gente discute gasto. E com frequência vai o dinheiro e não vem o resultado. Né? É um traço nosso. O governo aumentou muito. O gasto, né, 345 bilhões deflacionados pelo IPCA. É dinheiro. É dinheiro. Né? E o Brasil tem um problema. Quando a gente aumenta o gasto, depois a gente não consegue cortar. Né? Isso está gerando um estresse grande, né,
Enfim, e aí quando muitas pessoas ficam desconfiadas do país e tiram seu dinheiro, enfim, ou agem de maneira mais cautelosa porque temem o futuro, a gente vê o que a gente está vendo. As taxas de juros de mercado estão muito altas, o câmbio está muito mais alto do que deveria. Marcos, recentemente saiu um artigo do Horácio Lafer-Piva, diz assim: os estertores dos empregos com carteira assinada. O governo Temer fez uma reforma da Previdência, mas esses aplicativos, essas novas formas. Como poderia se resolver isso pensando também na Previdência? Porque esse pessoal também vai se aposentar, vai precisar ficar velho, etc. Qual seria uma solução para esse novo mercado de trabalho que está por vir sem a CLT? Mas esse é o mercado tradicional brasileiro. O Brasil sempre teve uma informalidade muito grande. A gente do Brasil a gente tem regras muito disfuncionais no mercado de trabalho. Eu não estou aqui discutindo mais direito ou menos direito. Para obter os mesmos direitos, você pode fazer de várias maneiras. Como eu disse antes, o desenho importa. Como é que você desenha a política de proteção ao desemprego? Como é que você desenha a política social? Como é que você desenha as regras que balizam as relações de mercado de trabalho? As nossas regras põem uma cunha muito grande entre o que a empresa paga e o trabalhador recebe. Informalidade é um problema no Brasil de décadas. De décadas. Tem muito diagnóstico bem feito sobre os problemas. Tem muita pesquisa com microdados publicados em top journals sobre o assunto, né? Mas a gente não consegue enfrentar o problema. Vou dar um exemplo. Um dos fatores da cunha, o sistema S, né? Que é formalmente a empresa que paga, mas economicamente é o trabalhador, né? E uma parte desse dinheiro vai para financiar o sindicato patronal, os sindicatos patronais. É o maior contrassenso que a gente vê. Então, o trabalhador financiando um sindicato patronal, então tem um tributo que não vai para a sociedade, não vai para o governo. Que é pago pelo trabalho. Que é pago pelo trabalho economicamente e que, um pedaço relevante, vai para financiar o sindicato dos patrões. Tudo torto. É um imposto que é pago, que é cobrado pela iniciativa privada e não pelo governo, né? Não, é um imposto que vai... enfim, e quem paga na prática é o trabalhador. As pesquisas indicam isso. Esse ônus, né? Tem um trabalho recente do Rodrigo Soares publicado no Review of Economic Studies, né? Belo trabalho. Isso tem impacto. Isso tem impacto na informalidade. Informalidade no Brasil, informalidade de conta própria, 40% do mercado de trabalho. Então, esse mundo da precarização no Brasil já está aí há muito tempo, né? Ele até melhorou um pouco nas últimas décadas. Já foi pior, né? Eu acho que a gente tem que... E, de novo, podia ter serenidade para discutir, olha, será que a gente pode melhorar o desenho? Não é uma coisa simples, tira direito ou não tira direito. Será que a gente pode fazer melhor o que a gente faz? Vamos olhar a atenção, né? E qual é a evidência técnica, os trabalhos. É sempre difícil. Política pública é sempre difícil, tem que fazer com cuidado, né? Trazer a melhor técnica. Como é que os demais países fazem, né? Como é que a gente pode melhorar o sistema, né? Para que não seja tão disfuncional, né? Com tanta gente que vive no mercado informal. Marcos, a gente teve o governo Lula 1, que fez uma política macroeconômica muito consistente e gerou um bom legado. Depois houve uma deterioração da política macroeconômica, já no Lula 2, que continuou no primeiro mandato da presidente Dilma. E essa deterioração macroeconômica redundou na maior crise da nossa história, junto com a crise da dívida externa. Aparentemente, o presidente Lula não lê assim. Aparentemente, ele não liga as coisas boas que aconteceram, a política correta no primeiro mandato e a crise que houve aos erros de condução de política econômica que houve no segundo mandato dele e no primeiro da presidente Dilma. Como se elabora isso? De onde vem essa dificuldade de extrair o sinal da informação? Samuel, tem uma coisa curiosa, né? Na pandemia, a pandemia revelou, né, que a gente tem muito menos familiaridade com ciência do que esperava. Pelo menos eu esperava, né? O caso da vacina foi clássico, né? E ciência não é verdade, a gente sabe disso, né? Ciência são protocolos que vão evoluindo.
para você testar a hipótese e tentar errar o mínimo possível. Né? Eu tenho tese sobre o mundo, essas teses podem estar muito erradas. E como é que eu verifico se a minha tese está errada? E aí você cria protocolos de teste, tem que ter modelos precisos, enfim, todas as técnicas da estatística, da econometria, da modelagem, para você verificar. Né? Senão você fica repetindo erros, né? Durante quanto tempo se praticou sangria? Né? Sangrar as pessoas. Né? Então, esses protocolos, a economia começou nos últimos 30 anos a criar esses protocolos também. Né? E muito sofisticados. Né? Muitos dos prêmios Nobel nos últimos anos vêm Tudo disso. muito recente, né? Tudo muito recente. A economia era narrativa. Né? Uma narrativa, cada um tem a sua. Até os anos 70 era muita narrativa. Né? E você começou a deixar, bom, será que o salário mínimo aumentar em certa medida não tem um impacto grande sobre o desemprego, por exemplo? Vamos testar, como é que eu testo? Né? E muitos resultados surpreendentes foram. Mas o debate em economia ainda continua muito refratário a trazer os dados, as evidências, né? Quando muito vai ter uma regressão. Isso reflete uma visão meio geral da sociedade. Olha a discussão sobre inflação no Brasil. Dificuldade que é discutir inflação no Brasil, taxa de juros, né? Discutir regulação do setor de energia, por exemplo, ou agência reguladora. Né? Isso aparece também no meio empresarial. Né? A questão, e você vai criando falsas polêmicas que tem sempre o bem contra o mal, né? De qualquer lado. E aí direita e esquerda no Brasil são muito parecidos, né? Talvez um discurso mais da direita vai criticar o Estado, né? Os seus equívocos, as suas intervenções arbitrárias que tem no Brasil. Aí tem, mas o outro lado vai dizer que ajuste fiscal é cortar direito social e tirar benefícios. Brasil, você quase não pode cortar política pública, gasto público. Você pode fazer com que ele cresça mais devagar. O espaço para você fazer ajuste nos gastos públicos é muito limitado pelo nosso sistema legal. Né? O nosso sistema legal veda, né? Para quase tudo que a gente gasta. A gente pode melhorar a qualidade da política pública. Então, acho que por isso que eu falo, eu sinto muita falta disso. E acho que tem um grupo grande que hoje está no governo que tem essas teses, né? Olha, gastar mais sempre vai gerar um país crescendo mais, né? Inflação é uma coisa, política fiscal é outra, não vê a ponte entre os dois. E gastar mais vai garantir a reeleição. Mas aí eu acho que tem uma crença verdadeira de que talvez seja bom para a economia, né? E que isso não tem a ver com inflação. E que aí tem um tal mercado que quer um ajuste fiscal, sei lá por que razão, eles vão ganhar com o ajuste fiscal, mas vão ganhar o que exatamente? Aí tem umas teses conspiratórias de que a taxa de juros é fixada na Faria Lima, né? E aí tem um caos de cultura, né? E a conversa com calma, serena, não consegue acontecer, né? Acho que primeiro tem o mito da Faria Lima, né? Segundo, né? Os investidores querem que o país vá bem. Você vai ganhar dinheiro se o país está bem. Se o país está bem, você vai investir, vai ganhar dinheiro, fazer operações no mercado de capitais, né? Vai investir em ações. Né? Se o país não está bem, é o que a gente está vendo hoje. Os preços da ação, ou a perspectiva do país não é boa a médio prazo, o preço das ações ficam baixo, né? O câmbio sobe, os juros sobem, né? Mas não é para uma armação, uma conspiração. É porque estão pessimistas. Né? Como é que se explica para a população em geral que, vamos supor que a Selic baixasse para 7%, não haveria espaço para gasto adicional no orçamento? Seria só uma melhora da dívida pública, né? Mas a preocupação aí, Luiz, é a inflação. O Brasil fez isso. O que é curioso, a gente já fez isso no passado. A gestão Tombini, no primeiro governo Dilma, fez exatamente isso. A inflação estava um pouco acima da meta, o Banco Central surpreendeu e baixou os juros. A taxa de crescimento aumentou? Não. A taxa de investimento aumentou? Não. O emprego foi melhor? A geração de emprego aumentou em relação ao crescimento que era antes? Não. O que deu? Porque não deu nenhuma das consequências boas que todo mundo defende? Não. E a inflação subiu? A inflação subiu. E depois deu problema, né? A gente viu a insatisfação da população com a inflação em 13. Né? E, de novo, a Selic é a taxa de curto prazo. O Banco Central é para manter a inflação em ordem, garantir a solidez do sistema financeiro, que quando dá crise é sério. Né? As taxas de mercado são determinadas no mercado, né? O Tesouro
está operando, ele tem que encontrar comprador para os seus papéis, né? Se a perspectiva está ruim, os compradores falam, olha, com essa perspectiva ruim eu prefiro... Esse é o momento para mudar a meta de inflação? Mas o que resolve isso? A meta de inflação vai subir a inflação esperada. Aí os juros nominal tem que subir, vai seguir. Né? Não tem muita mágica nessa história. Né? O prêmio de risco é o juros real. Não tem muita... Agora, você não cura do fiscal, de novo, não é cortar programa social. Né? Olha quanto a gente está aumentando no parafiscal, que é o que não transita no orçamento, para dar subsídios para uma série de setores. Essa conta depois chega, a gente já viu esse filme antes. Né? Agora, eu acho que parar um pouco. Estou respondendo ao Samuel, eu acho, Samuel, que tem um Brasil grande, que tem certeza que ele está errado, né? Que tem alguma coisa conspiratória envolvida, e que se o governo baixa juros, não vai dar inflação, porque a inflação são choques aí de oferta, né? E os juros não ajudam nada. Esses argumentos são frequentes. Não, gente, mas os juros é para evitar o efeito secundário, mesmo quando tem um choque de oferta. É para deixar que aquilo não contamine. A gente já viveu o problema de inércia no Brasil. Né? Tem muita pesquisa com microdados. Tem agora que saiu um paper muito bacana no Journal of Monetary Economics, com microdados muito detalhados dos bens de consumo e condição da política monetária na última década e meia. De novo, a conversa é legítima. Mas vamos sentar e olhar os dados, as pesquisas, comparar os números. Né? Essa é uma área tão mais pacificada em outros lugares. Marcos, deixa eu acoplar. Eu ia colocar essa questão logo depois da digressão que você fez sobre o fenômeno novo dos evangélicos, etc. Essa discussão, até saiu um livro que eu não li, eu pretendo ler rápido, comprei, mas ainda o Pobre de Direita do Gessé, né? Até me inspira a escrever talvez um artigo, O Rico de Esquerda. Como é que você vê essa discussão, o pobre de direita, ou na visada do Gessé, ou o que você quer? Eu acho que a gente está com muito preconceito. Né? Vamos conhecer tantos trabalhos etnográficos, trabalhos com microdados, trabalhos do Rude Rocha estudando com microdados o surgimento, o crescimento dos evangélicos, depois das igrejas e possíveis causas disso. A FEA, o USP agora tem um núcleo dedicado a estudar. Como quem votou em Bolsonaro nas últimas eleições. Não vamos demonizar. Né? Você põe 3 jargões, fala, aqui a conversa é interditada. Vamos entender as pessoas. Às vezes as motivações são diferentes, às vezes tinha medo de alguma coisa maior. Né? Tem problemas reais. Né? O Brasil tem muito problema real. E tem muita coisa. Você sai desse mundo, né? Dividido, e tem muita coisa a ser feita. Como é que a gente melhora a infraestrutura do país? Como é que melhora o saneamento? Mas sem a polarização, privatização ou estatização, aí fica um debate de surdos que um não quer ouvir o outro. Porque tem tanto segredo nas regras, no detalhe técnico, que não é à toa que a nossa política pública em tantas áreas fracassa. Porque a gente não presta atenção nos detalhes técnicos. A gente não tem o hábito de olhar como é que eu desenho em outros países do mundo. Qual é a avaliação de resultado? Né? Quais são as peculiaridades do Brasil? Como é que eu posso fazer o melhor desenho para ação no Brasil? Né? Porque você tem que ajustar, porque o sistema legal e a tradição da jurisprudência são muito diferentes, nosso sistema é muito complexo. Né? Isso é um debate. Assim, aí fica que você é liberal ou você é desenvolvimentista? Não, vamos cuidar, fala de educação. Eu quero saber como é que eu melhoro o aprendizado das crianças em português e matemática. Bom, como é que os demais países do mundo fazem? Quais são as boas experiências? Tem avaliação de impacto? Como é que se dá a gestão da sala de aula? Como é que se dá a gestão do corpo de diretores? Né? O que a gente aprendeu? Isso está fora do debate. O Plano Real foi uma coisa brilhante, mas uma coisa ficou pendente, está até hoje, e mexe um pouquinho acho que com a meta de inflação, a indexação. É difícil diminuir essa indexação, que hoje ela realimenta, me parece, a inflação. Mas aí eu acho, talvez o Samuel tenha uma opinião diferente, mas eu acho que aí não tem muita mágica. Né? A gente conseguiu ter um bom controle de inflação desde o real, e acho que foi aperfeiçoado. O Arminio fez um trabalho espetacular, e minha equipe naquele momento difícil, de 99, construção de modelos de meta de inflação, que se mostrou muito resiliente. Né?
Mas eu acho que no Brasil a gente tem receio da inflação. A gente tem receio da inflação. Né? Mesmo agora está um número que está incomodando. Você vê serviços, por exemplo. Né? Está um número que está ameaçando dar uma descolada. E, enfim, aí tem o debate. Né? Aí eu e o Samuel vamos dizer, olha, o fiscal está fazendo isso. Né? O fiscal gera incerteza. E o fiscal gera o problema, essa ameaça da inflação. Se tivesse um fiscal mais arrumado, a inflação poderia estar menor. A macroeconomia, né, mesmo que eu falei a coisa de dados, das áreas da economia, talvez seja mais frágil na base empírica. Né? Você tem poucas observações, os testes são mais limitados, tem muita coisa feita, muita coisa. Né? Painel de dados sobre meta de inflação. Mas é menos robusto. É menos robusto que outras áreas. Pela natureza do objeto. Do objeto. Né? É bem menos robusto que outras áreas, que estão muito mais bem detalhados. Agora, eu acho que a gente tem muita certeza do Brasil. O Brasil é um país de alta volatilidade. A gente esquece um pouco isso. Marcos, vocês dois concordam em 90% dos diagnósticos, né, e das proposituras. No que vocês divergem? A gente tem uma divergência na política de cota racial. Já discutimos bastante. Essa é uma divergência que a gente tem. A gente tem alguma outra? Eu acho que a gente tem uma divergência também. Eu não sei se é uma divergência aí, que é no trade-off entre equidade e eficiência econômica. Não sei. Eu tenho, assim, na questão de cota, por exemplo, eu acho que no Brasil a gente pega uma ponta do problema, dá uma aparência de solução, mas não cuida do problema de fundo. Então esse é um ponto meu no debate há muito tempo. A gente tem um problema grave, trágico no ensino fundamental. Né? Mas isso aí, nós concordamos. Tá. Não, mas eu acho que tira o foco na política, você tem tantas brigas, você consegue enfrentar. Você aparente dar uma solução, mas você não. E acaba olvidando o problema de fundo. É difícil ter uma crueldade maior do que o que a gente faz com as crianças pobres, negras, no Brasil, no ensino. Na política pública em geral, mas no ensino em particular. Né? E aí você perde 3,5 milhões de crianças do ensino médio não terminam com menos de um ano de atraso, se terminam no ensino médio. 13,5 milhões. É muita gente. E vamos esquecer, né? Eu queria dar foco aqui. Né? Esse é um ponto que eu tenho. Nas pesquisas americanas, ação afirmativa tem impacto. Tá? Ela tem impacto. Mas, de novo, vamos olhar o detalhe de como é que ela é implementada? Não dar uma canetada e... Vamos olhar. De novo, o desenho da política importa muito. E acho que os Estados Unidos chegaram num ponto, eu conheço gente muito boa que tem essa visão, né, que as políticas de ação afirmativa, depois de 60 anos, elas já cumpriram o seu papel. Não, e a ação afirmativa lá não é exatamente cota, né? É muito mais sofisticada a ação afirmativa americana do que simplesmente botar uma cota, né? E teve o Heckman mesmo, tem um artigo lindo do Heckman, de uma universidade intelectual, porque a escola de Chicago era muito cética, né? Falou assim, olha, educação, produtividade da educação, se não der educação não resolve nada. E o Heckman conta isso no artigo, que ele passou anos tentando mostrar que essa instituição estava certa. Aí ele se convenceu que não, estava errado. Parte importante da melhora foram as ações afirmativas. Mas vamos discutir o desenho, o detalhe da política. A gente quer debate, é contra a indústria naval? Não, gente, talvez a gente possa fazer navio bem. Né? Mas vamos discutir o detalhe. Em que condições isso é possível? Que país conseguiu? Eu já sou mais cético. Acho que é difícil. Não, mas enfim. E aí tem as histórias de sucesso do Brasil, que a gente acho que acompanha poucos fracassos, mas menos ainda a história de sucesso. E o Brasil tem muita história de sucesso que combina política pública com empreendedorismo privado. Não é essa dicotomia mercado ou Estado. Não tem mercado sem Estado. Em alguns casos, o Estado é mais simples, né? Resolução de conflito, garantir contratos. Em outros casos, precisa de muito Estado, um Estado muito sofisticado. Né? A gente tem histórias, as pessoas acham que às vezes a agricultura é fácil. Plantar, tem água, sol, né? Terra e tudo bem. Não foi assim. O nosso agronegócio tem muita tecnologia. O solo do Centro-Oeste era pobre em nutrientes, ácido. Né? Poucas culturas cresciam numa região tropical como a brasileira.
Muitas culturas foram desenvolvidas para zonas temperadas. Ninguém tinha domesticado, como algumas pessoas chamam, essas culturas para um país como o Brasil. Como é que conseguiu esse ganho impressionante de produtividade, 3% ao ano durante 50 anos? Tecnologia. Formou gente. A Embrapa fez um trabalho incrível de formar Eliseu Alves, uma figura que tem que ser reverenciada, de formar muita gente. Acho que 2.000 pessoas em 10 anos, mestrado, doutorado. Deram problemas para essas pessoas resolverem localizados. Você tem universidades, institutos privados de pesquisa muito bons na agricultura brasileira. Foi a combinação de uma política pública muito bem desenhada, voltada a formar gente, capital humano, tecnologia, com empreendedores privados. Quem deu certo, a gente não cresceu. consegue fazer esse modelo para a indústria de transformação. A gente conseguiu fazer, por exemplo, na parte de computação no Porto Digital do Recife, que é uma área de tecnologia. Está lá, uma universidade incrível, um departamento de ciência da computação que acha nota 7 na CAPES, né? Ou misturou governo do estado, prefeitura, uma governança hiper complexa, né? Está no Vale do Bairro do Recife, é um susto. Aquela região antiga que estava muito decadente, sendo restaurada, aquela garotada ali com programa de inclusão social via bolsas, muito bem feito, né? Várias empresas de sucesso, e dominando tecnologia de ponta. Quem liderou? Quem idealizou Tem muita isso? gente. Roberto Magalhães, Não, do ponto de vista intelectual, foi o Silvio Meira, a grande figura de destaque. Tem o PR Luceno, mas tem muita gente. Tá. Né? Enfim. Aquilo foi incrível. Incrível. E a gente tem outras histórias dessas. Né? A Embraer é uma... Mas como é que foi feita a Embraer? As pessoas falam assim, a gente faz avião, por que a gente não pode fazer navio? Qual é a história da Embraer? Você tinha na época era Marechal, o Casimiro Montenegro, que foi quem montou um pouco a malha aérea brasileira. Malha aérea nos anos 30 é o seguinte, você vai de aviãozinho, olhando, aqui tem o Rio. E aqui, põe ali um marco ali embaixo pra gente ver. Caramba, será que eu me perdi? Não tinha satélite, né? Não tinha radar, né? E no fim da Segunda Guerra, ele fala assim, olha, o Brasil tem que ter competência aeronáutica. O que ele faz? É uma versão parecida com o do Eliseu Alves na agricultura. Ele vai no MIT, bate na porta do MIT e fala assim, eu quero desenvolver conhecimento aeronáutico no Brasil, você me ajuda? E o chefe do departamento de engenharia aeronáutica do MIT diz, ajudo. Aí ele faz um plano maravilhoso, uma licitação linda. Um país continental precisava ter isso. Né? Achou uma área, conseguiu uma doação de uma área de 1 milhão de metros quadrados São José dos Campos, licitação muito bem feita. Enche de estrangeiros, falava-se mais inglês que português, professores da Europa, dos Estados Unidos, né? Muita integração e interação com o exterior para continuar na fronteira. Aí, muito tempo depois, umas 2 décadas depois, vocês vão começar a botar os projetos de pé, cheio de ideia criativa. A maioria dá errado. Quando você vai inovar, você tem que saber o seguinte, você não vai conseguir fazer tudo bem. Grande parte das ideias vai fracassar. Enfim, várias ali fracassaram. Não é assim, eu vou fazer satélite é fácil. Não, não é fácil. E a tecnologia muda sempre. E para você sobreviver, você tem que estar sempre se atualizando, sendo melhor, para não ficar para trás. Como o agronegócio faz. E aí uma hora apareceu, e avião médio? O mercado não está dando muita bola. A gente tem 20 anos de formação de gente, técnicos de primeira nesse negócio. A gente pode importar as peças, melhores peças, porque avião... Não tem conteúdo nacional. Avião é muito... Depende muito do que você vai botar, depende muito da característica do cliente. Tá? Você importa as peças. A gente sabe desenhar incrivelmente, a gente sabe montar e ninguém está dando bola para esse mercado. Ou pouca gente está botando. Né? 20 anos depois de formar a gente. Né? Ser líder numa área que tem valor adicionado, você tem que estar inovando. Você tem que estar na fronteira de melhor do que o mundo faz. Um país pode apostar em alguns setores, em algumas atividades. Não estou condenando política pública ou política industrial. Estou dando exemplos aqui de que deram certo. Mas você tem que fazer as apostas, tem que conseguir desenvolver a competência, né? Ajudar com tecnologia e formação de gente e criar um ambiente propício à competição, sabendo que a maioria vai fracassar. Eventualmente alguns vão ter sucesso, ou não, da vida. Os países da Coreia, eles exigiam
que o subsídio que fosse dado fosse para competir no exterior, né? Isso é uma das evidências que tem quando esse tipo de política de desenvolvimento setorial funciona. Não é sempre que ela funciona, tem muitos casos de fracasso. Mas uma você vai ter que estar na fronteira do mundo. Ou você vai conseguir estar na fronteira do mundo, ou você vai falecer. Pelo menos na automobilística, né? No caso da Coreia. Vai mudando. Zé Márcio, e não é estático isso aí. Esse processo é um processo muito dinâmico. A gente esquece, às vezes, que o mundo era muito pobre até 1800. Mesmo o país mais rico do mundo, em 1800, a renda anual, que é perto de $1.000 por ano, Inglaterra. Né? Vamos lá, $3 por dia. Isso é a renda média. R$15. Para a gente sobreviver com R$15 hoje, em valores de hoje seria isso. Sobreviver com R$15 por dia. Né? A Inglaterra, que era o mais rico, era pobre. E morria-se muito cedo. A expectativa de vida era 40 anos. Em outros países era menor ainda. Houve uma revolução no mundo nesses 200 anos. Algumas regiões começaram mais cedo, essa revolução, os anglo-saxões. Outros vieram logo depois, como Europa do Norte. No meados do século XX, a América Latina andou bastante, mas parou no meio do caminho. O sudeste da Ásia, essa região com uma população gigantesca, veio nos últimos 30 anos, tirando muita gente da miséria. A África está melhor do que era, mas tem muitas dificuldades, a gente sabe disso, com raras exceções. Na Botsuana, a África tem problemas. Dificuldades e obstáculos, né? E acho que o mundo presta pouca atenção ao tamanho dos problemas que lá existem. Para ajudar. O que foi esse processo? Que teve essa melhora gigantesca da qualidade de vida. Né? Boas regras do jogo, construção dessa institucionalidade, né? Desse Estado de Direito, né? Que é um Estado hipercomplexo, quando a gente olha para a história. Tem judiciário independente, tem parlamento permanente, né? Tem mecanismos de resolução de conflito, né? Tem direito de propriedade, né? Tem desenvolvimento de políticas públicas, ciência e tecnologia, educação. Tá? Tem um cuidado com a política pública que afeta diretamente a vida das pessoas, que é uma descoberta que vem na virada do século XIX para o XX. Saneamento, segurança. A expectativa de vida em Londres, na Inglaterra, aumenta entre 15 e 16 anos, entre 1900 e 1930. 15 a 16 anos. Você criou o estado de bem-estar. Aí tem os países que levam isso mais à frente, outros que menos. Tem diferença com os países. Essa revolução é produtividade. É você, com os mesmos recursos, fazer cada vez mais. Essa é a mágica desse mundo. E é uma mágica impressionante. E é esse ponto, né, Marcos? Elabora aí para nós. Se você reconhece que a desigualdade entre as economias é produtividade, é uma hora trabalhada a produzir mais ou menos, e essa produtividade é alguma coisa que você constrói e reconstrói diariamente, né? Nesse sentido que a gente critica, sei lá, a indústria naval. Faço um monte de subsídio para instalar estaleiros aqui. Mas isso, 10 anos depois, aqueles estaleiros são obsoletos e não vão... Quer dizer, a questão não está associada a trazer coisas, é criar mecanismos que garantam sustentabilidade daquelas estruturas, né? Então, se o tema é produtividade, e produtividade é alguma coisa que é muito embutido dentro do país, todas as teorias de imperialismo, teorias da dependência, etc., elas perdem completamente a razoabilidade empírica. Como que trocas desiguais, comércio, como que isso pode afetar na produtividade do indivíduo? Qual é o canal? Qual é o mecanismo? E o que a gente descobriu cada vez mais com essas pesquisas aplicadas, é um tema que vem lá dos últimos 30 anos também, é que, primeiro, a educação importa muito. Tem uma lenda no Brasil que a educação não importa tanto, não é uma panaceia, não sei o quê. Olha, as pesquisas mais recentes mostram que não. Dados com a amostragem do mundo, né, corroborando várias pesquisas aplicadas. Educação explica muito do crescimento dos países, da queda da pobreza. Né? Os números são mais impressionantes, cada vez mais, do que a gente imaginava, sei lá, 15 anos atrás. Esse é o primeiro ponto. Então, o último trabalho recente de um aluno do Piketty, que é impressionante. Né? O tamanho dos números.
Mas outra parte da produtividade são ideias. Tem um fenômeno, quando você tem crescimento, que é retornos crescentes de escala. Mesma quantidade de coisa, fazer mais. Tem um fenômeno do agronegócio. A região, mesma terra, mesma quantidade de máquina, de gente, produzindo cada vez mais. Então, tem algo que está entrando ali, que quanto mais entra, mais se faz, só que não esgota recursos como capital e trabalho. O que é isso? Ideias. Se eu tenho uma ideia de como desenhar um celular, de um novo programa, uma nova tecnologia de irrigação, essa ideia pode ser copiada. Eventualmente eu tenho patente, restringe o tempo, mas essa ideia pode ser copiada. Né? Ao ser copiada, ela é o que os economistas chamam de um bem não rival. Ela espalha. Você copia quem fez bem. É a coisa mais comum, né? E está todo mundo competindo, porque aquele sabe que inovar melhor, que atender melhor o gosto das pessoas, por métodos de gestão, por novas tecnologias, novos produtos, vai ganhar mais dinheiro. Aquele que ficar para trás, morre. Essa é a regra da economia de mercado. Mesmo em um país com um Estado forte como a França. Isso é um ciclo natural. E essa competição, ela então estimula ganho de produtividade. Para quem vive essa regra do mercado, a vida é dura. Porque está todo mundo, ainda mais nos mercados dinâmicos, onde tem mais valor adicionado, essa vida é muito dura. Todo ano você está atrás de fazer melhor. Porque está de olho se alguém vai fazer melhor do que você, porque você não quer perder o mercado. Né? Mas para a sociedade como um todo, isso é muito benéfico. Porque isso é que gera todas as novas drogas, que melhoram a nossa qualidade de vida, novos tratamentos, né? Novas técnicas para a agricultura, novas técnicas de computação, métodos mais eficientes de produção industrial. Né? Mas para isso você precisa ter um ambiente propício para isso e deixar a competição funcionar. Né? Só que no Brasil, as nossas regras são meio tortas. Você entra em falência, você não quer entregar a máquina que estava dada em garantia. Eu sou consumidor, comprei um carro, eu estou inadimplente, eu não quero devolver o carro. Só que esse comportamento meio oportunista no Brasil, por um lado ele é sancionado por muitas estruturas de controle. A gente sanciona, fala assim, pô, coitada da pessoa. Eu sei que ela não pagou o carro, mas, poxa, vamos ajudar, vamos. Só que isso, ou a fábrica, não, se levar a máquina, a fábrica vai fechar, vai dar um problema. Só que isso tem um custo social muito alto. Porque na hora que você toma esse tipo de decisão, e a gente toma com frequência, você fecha mercados. As novas gerações não têm o mesmo crédito. O crédito não é tão barato. Então, tem um efeito colateral desse oportunismo sancionado em parte pelas nossas instituições do país, que dificulta o crescimento. Mas, de novo, não é generalizado. O Brasil tem ótimas histórias de sucesso. Não é estigmatizar o poder público. O Brasil tem políticas públicas que funcionam muito bem. A saúde brasileira, quando a gente compara com os dados de outros países, é muito boa, né, com o que a gente gasta. O programa de atendimento à família é muito bom. O SUS. Né? Mas o que é impressionante no Brasil é a dificuldade a gente conseguir ter uma agenda consistente de melhorar a qualidade da política pública, tendo por objetivo os seus indicadores na vida das pessoas. Deixa eu aproveitar a presença de vocês dois. Como é que vocês enxergam, se você puder fazer um balanço crítico, ainda que breve, que nós temos até pouco tempo, sobre a abordagem, o novo desenvolvimentismo, a teoria do Bresser Pereira, Oreiro, Gala, Marconi, como é que... Eu gostaria de ver dados, né? Eu queria ver, eu gostaria de ter testes empíricos, controles, sobre sucesso. Disso. De novo, eu não estou demonizando o papel do Estado. O Estado tem um papel importante, contei vários casos aqui que o Estado funcionou bem. Né? Mas eu acho que falta primeiro uma atenção ao detalhe de como é que você faz isso. E a coisa do câmbio? Quer dizer, eu acho que aí tem uma obsessão. Tá? Achar que botar o câmbio mais alto, por si só, resolve os problemas brasileiros, é tratar um problema que é dinâmico num problema estático. Né? Se tu super tarifa de exportação e vai resolver, enfim. A gente já tentou isso várias vezes. Né? O nosso problema é por que a produtividade em vários setores da indústria não cresce continuamente como em outros países. Por que eles não conseguem melhorar o que a gente faz, desenvolver novas fronteiras? O problema é dinâmico. Né? O que acontece aqui, que em algumas áreas você fica sempre meio estagnado, está sempre atrasado em relação ao resto do mundo. Talvez a gente não devesse fazer algumas das coisas, ou talvez a política pública, as regras pudessem ser diferentes, para que em algumas dessas atividades nós nos tornássemos competitivos, como a gente tornou, por exemplo, em áreas de computação, em áreas muito modernas. Né? Só que a gente insiste na política antiga, que é evitar a competição.
garantir subsídios, garantir proteções, garantir distorções tributárias. Né? E você sabe no Brasil que em muitos casos, muitos setores, você bate em Brasília, você consegue um subsídio, uma proteção. O Estado brasileiro concede com muita facilidade. Tem subsídio de proteções em diversos países do mundo? Tem. Todo mundo tem alguma coisa. Política industrial tem. Claro tem. Né? No ponto não é isso. O ponto é a escala que isso acontece, a qualidade técnica do desenho e a maneira como você faz. Né? A Noruega achou petróleo no Mar do Norte, vamos fazer uma universidade, petróleo. Vamos criar uma estatal, mas vamos criar uma agência reguladora forte que entre em choque com a estatal. Ah, e tem concorrência. Ah, e também não pode gastar o dinheiro, tá? Só pode gastar o juros real, aquele fundo gigantesco. O desenho regulatório lá é muito sofisticado, né? E o Estado foi muito feliz com esse desenho. Eu acho que a gente descuida muito do desenho da regulação, do desenho das instituições, para garantir esse casamento mais produtivo entre a política pública e o desenvolvimento econômico. E eu volto ao tema da educação. Né? Eu acho que esse é um problema, para mim, gravíssimo, que joga uma quantidade impressionante de crianças e condena uma vida adulta muito difícil. Né? No INSPER, a gente fez um trabalho que é... Eu saí visitando escolas privadas no Brasil, tem vários lugares, a gente rodou vários lugares, que davam bolsa para alunos carentes. Bolsa de estudo para alunos carentes. Né? Escolas ótimas. Você vai no Ceará, Fortaleza, tem histórias incríveis, Faria de Brito, Ari de Sá, vários lugares. E escolas públicas muito boas. Tem casos de muito sucesso na escola pública. E aí o discurso era o mesmo. Olha, se passar no INSPER, mensalidade não será um problema. Nem moradia, nem auxílio manutenção. Quem passar para cá vai ter dinheiro para tudo. E a gente começou, vários amigos doaram, começaram a doar dinheiro. Chegou a atingir quantas pessoas no ápice? Olha, não, já está com 10% dos alunos de graduação. É mesmo? E metade é negra. Naturalmente. Né? Naturalmente. Os amigos são muito generosos e doam muitos recursos. Tá? Com o MAD a gente não podia fazer. Né? Foi um trabalho de 10 anos isso. Né? E foi crescendo aos poucos, foi criando a credibilidade. Hoje tem muitos alunos que vêm de fora de São Paulo, muitos alunos fora de São Paulo. E para a escola foi um privilégio isso, porque você mistura alunos de origem muito diferentes e todos aprendem com isso. Os bolsistas são incríveis, né? E também a gente acaba com diferenciação entre quem é bolsista e quem não é bolsista, depois que entrou. Né? Mas acho que tem muitas histórias bacanas, tá, a serem contadas. Né? Mas, de novo, tem que cuidar do ensino fundamental. Tem que cuidar e tem que aprender com a experiência de outros países. Não dá para ficar fazendo política pública porque eu acho que. Né? A gente não pode fazer com a educação o que a gente fez com vacinação, com aqueles remédios criativos durante a pandemia. Alguns deles podem até funcionar, mas as pessoas não saberem ler um trabalho científico para ver se esse remédio se tem evidência robusta ou não, e a pandemia mostrou que mesmo vários médicos não sabiam, é muito preocupante. Eu queria perguntar um pouco sobre indústria novamente. Essa camiseta que você está usando, se o Brasil tivesse um baixo custo Brasil, o ambiente de negócios fosse excepcional, aqui no Brasil não ia conseguir fazer uma camiseta por um preço melhor do que a importada da China. O que faz com essa indústria, chamamos de velha, não sei se é o termo? Olha, eu acho que primeiro tem desafio. Né? O Brasil tem problemas. Assim, se o Brasil não fosse o Brasil, seria tudo ótimo. Né? Eu acho que não, porque eu adoro o Brasil em vários aspectos. Mas assim, falar assim, não, se a Califórnia não tivesse incêndios, né? Se alguns países não tivessem terremoto, o Japão não tivesse terremoto, aí o seguro ia ser mais barato. E se a Austrália ficasse colada na Europa, então o custo de transporte seria menor. Todos os países têm desvantagens. Não é à toa que eles se especializam, né, em algumas coisas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, o Brasil escolheu ser um país caro. Olha o que a gente faz com o trabalho no Brasil. A gente não tem 40% da informalidade no Brasil, conta própria ou sem carteira assinada à toa. A gente botou uma cunha sobre o trabalho que penaliza o trabalho. Né? É caro. A tributação no Brasil é alta, compara com os outros emergentes. A gente não consegue ter uma boa regulação. A justiça do trabalho também é complicadíssima. Não, o judiciário no Brasil, o contencioso no Brasil é muito alto, tributário, trabalhista, etc. A gente não consegue ter uma boa regulação para ter portos baratos, então os portos são caros. A gente tem uma legislação incrivelmente complexa, que o processo de importação é muito complicado, muito difícil.
né? A gente não consegue ter uma boa regulação de energia, né? Ou de saneamento. A gente faz por onde o país é atrapalhado. Agora, vamos olhar do outro lado da história, né? Tem muita oportunidade. Mas, de novo, não devia ser um drama discutir regulação no setor elétrico. Isso não devia ser um divisor de água ideológico entre esquerda e direita. Vamos lá. Primeiro, grupo de estudo para ver como é que é nos demais países. Segundo, quais são as características específicas do Brasil? Quais são os problemas que os dados indicam? Tem pesquisa lá fora de avaliação do que é melhor ou não? Né? Vamos melhorando e aprendendo com a experiência? Né? Logística, mesma coisa. Né? Na época do governo, a gente tinha um grupo de mercado de capitais de crédito. Primeiro, qualquer lei que a gente propunha, a gente tinha uma série de regras. Eu tive a sorte de trabalhar com o Otávio Damasio, Ana Paula Vez, que faz um time delicioso. Amigos queridos até hoje, aquele time todo. A gente tinha várias regras. Quer dizer, primeiro vamos estudar os demais países. Regra número 1. Tinha que ter uma sessão, como é que o resto do mundo faz? Lei de falência. Segundo, tem pesquisa com microdados sobre isso? Lei de falência tem muitas. Porque a legislação varia estado a estado americano, ela muda, isso permite controle de identificar os detalhes. Terceiro, quais são as especificidades do marco regulatório brasileiro? Para não criar uma coisa que dê cotovelada e acabe gerando problemas adicionais. Quarto, tem evidências que temos problemas? Cadê as evidências? Me prova que tem problema. Tá? Aí vem a proposta. Né? Isso deveria ser a norma para toda a política pública. E a gente vai sempre começar quais são os dados, as evidências dos demais países. Né? A gente volta e meia sai inventando a roda, acha que é fácil. Tá? Se a gente faz avião, a gente pode fazer navio. Tem o ITA do navio aqui, né? E a tecnologia, ela muda tanto. Todos os detalhes da tecnologia eu consigo fazer aqui ou eu tenho que importar? Como é que vai ser mais eficiente? Né? A gente pula todas essas etapas e não à toa tanto fracassa. E, por outro lado, por fim, Luiz, eu acho que a gente confunde no Brasil indústria, o termo em inglês indústria, com manufatura de montagem, que em muitos casos tem pouco valor adicionado. As pessoas falam produtividade de trabalho, mas e o custo do capital? Né? Em geral, tanto é que são áreas, eu lembro quando eu estava na faculdade, nos anos 80, tinha discussão sobre o declínio do Império Americano. Essa era a frase. Tem vários livros. Os Estados Unidos ia decair. Por quê? Porque tinha perdido a indústria. A indústria era a indústria mais tradicional de montagem. Então os Estados Unidos ia decair. Vamos combinar? 40 anos depois, estavam errados, né? Assim, a revolução que veio... A Conceição discutia isso também, né? Era o tema normal, era o tema usual. Era o tema normal. Agora, isso é 84, 5... a revolução que veio, aliás, o Brasil achava que a revolução da informática, onde estava certo, ia ser do hardware. E a gente fechou a economia, a lei de informática, vamos fazer hardware no Brasil. Estava errado. A revolução veio no software. A IBM também achou que ia ser hardware. Bom, quem é maior hoje? Seu amigo, nosso amigo, Luciano Coutinho, enfim. Temos 5 minutos ainda, doutor Eduardo. Eu queria não perder vocês dois aqui, se vocês pudessem fazer uma digressão, não quer dizer que qual candidato vocês se alinham, não é isso. De 4, 5 nomes, se quiser, eu elenco para o processo sucessório. Ver as qualidades positivas, negativas, se quiser, não fala. Eu vou falar 4 nomes aqui. Um é o próprio Lula. O outro candidato forte, hoje, política isso muda, né? Que nem nuvem. Mas é o Tarcísio de Freitas. O governador de São Paulo sempre é um candidato forte, né? Outro que fatalmente deve aparecer é esse menino, que é um fenômeno, né? Polêmico demais, Pablo Marçal. E vou falar mais um, o Caiado, para não falar talvez o Aldo Rebelo. Como é que vocês... Olha, tem uma questão pessoal e tem uma questão mais geral. A questão pessoal eu procuro colaborar muito com a política quando me pedem, independente de quem me pede. Faço isso na minha vida há muitos anos. Né? Mas eu não entro para apoiar alguém ou discutir nomes. É uma regra que eu tenho. Eu não discuto nomes. Né? Na vida pública eu não discuto nomes. Não discuto pessoas. Tá? Meu papel é ser um técnico que, na medida em que eu posso... Mas no caso de viabilidade eleitoral, não precisa nem entrar no... Não entro nomes. Meu papel é, o que eu sei fazer, o que eu consigo fazer é estudar a evidência, trazer os dados, e de novo, que eu estou preocupado são com os detalhes.
Né? Eu fico muito triste quando eu vejo que essa polarização, você de cara racha. Assim, eu quero melhorar a educação. Eventualmente, vão ter coisas que vão... Né? Se tiver avaliação de desempenho dos alunos, independente da nota do professor, isso se revelar útil para fazer uma boa gestão, e se tiver uma gestão do corpo docente muito mais ativa do que a gente tem no Brasil, for útil, eu vou defender. Isso não quer dizer virar neoliberal, não neoliberal. Né? E eu acho que a política devia ser separada nos valores do país que a gente quer. Tá? Samuel falou em eficiência e equidade, a gente compartilha isso. Né? Se eventualmente ter um pouco mais de equidade significa o país crescer um pouco menos, eu acho que é um debate muito legítimo de se ter. Tá? Que é a diferença que o Bobbio propõe entre esquerda e direita. Mas uma vez que a gente concordou com os valores, a gente podia ter serenidade de discutir os meios sem preconceitos e sem saídas fáceis. E, de novo, tem muito trabalho a fazer. A vantagem é que se a gente conseguir enfrentar alguns desses problemas, o país pode crescer muito. A pobreza pode cair bastante. A gente viu o Bolsa Família, que apanhou pela esquerda na época. Não, o economista de esquerda, quando a Fazenda começou o debate, foi muito criticado. Né? Todas as pesquisas que a gente conhece, muitas pesquisas indicam o benefício que o Bolsa Família gerou para as populações mais vulneráveis. Né? Havia as reformas de crédito, coisas simples. Não tinha que tabelar juros, não tinha que dizer, o banco vai ter que falar, o governo não tem que dar subsídio. E todo mundo ganhou. Aquelas reformas de crédito, o mercado de crédito cresceu muito depois daquelas reformas no Brasil, e não teve ninguém que perdeu. Não teve perdedores. Porque você gerou riqueza. Você gerou produtividade. Você pega os microdados da soja chegando no sul do Maranhão, está chegando no Piauí, e você vê a vida das pessoas está melhor. Os salários, né, a produção. E essa revolução do agronegócio permitiu uma queda muito grande no preço dos alimentos, que era um problema quando eu era jovem. Eu lembro que a comida era uma coisa... Né, E o Brasil é um grande importador de alimentos. O Brasil era um grande 70, importador de alimentos. 80. Verdade. Né, Ainda hoje. Não, Menos. hoje não mais. Não mais. Não, hoje a gente é um grande exportador. Né? Mesmo trigo, né? A gente já está quase... A gente não está no 0 a 0 ainda. Mas está quase. A gente consome, acho que 15 milhões de toneladas e a gente importa umas 4 ou 5. Então, acho que a gente devia tentar desarmar um pouco mais. Você falou, vamos conhecer mais os evangélicos. Né? Vamos conhecer mais o pessoal do agronegócio, vamos conversar mais, vamos tentar entrar no detalhe técnico dos problemas. Se tiver divergência na política, olha, eu quero um mundo mais para cá, mais para lá, bacana, não tem problema. Agora, o como fazer não deveria ser tema de polêmica, infelizmente, no Brasil. E tem, olha só, a gente discorda de câmbio e juros. Tipo assim, vamos falar sobre todo o resto que a gente concorda? Né? Eu quero um mundo com política social mais eficaz, eu quero um mundo com logística melhor, quero um mundo com mais ciência, né? Que o Brasil cuide melhor dos seus. Né? Vamos concordar com isso? E aí, sem preconceito, aí a gente pega a evidência do que tem e vai tentando construir e ajustar para fazer melhor e aprender com a experiência? É isso aí. Quer encerrar, Samuel? Não, encerra você. Tá. Muito obrigado, professor Marcos Lisboa. Obrigado, Samuel Pessoa, Luiz Gorenstein. Uma verdadeira aula. E fica aqui o convite. Eu queria que você, ao vivo aqui, dissesse que volta, porque faltou ainda discutir muita coisa. Obrigado, viu? O Geton continua sendo $20 mil se você voltar. A hora. Muito obrigado. Obrigado a todos os internautas e até o próximo episódio. Obrigado pelo convite.